Viva Cristo Rei! Vamos dar prosseguimento ao nosso breve estudo sobre o catecismo contra o aborto. Pergunta número 9, pergunta número 6, perdão. Semana passada eu parei na número 5, agora começamos com mais 5. Em que momento a alma é infundida por Deus? Não há unanimidade entre os autores sobre este ponto. Para alguns, a infusão da alma dá-se desde o primeiro instante da concepção. Para outros, ela não poderia preceder ao menos a anidação, isto é, quando o ovo fecundado atinge a cavidade uterina e ali escava uma espécie de ninho no qual se instala. Autores mais antigos supunham que a alma só seria infundida por Deus quando o corpo tivesse atingido um grau de organização mais adiantado. É o que se chamava animação tardia. Com os conhecimentos atuais sobre o desenvolvimento do embrião humano, a tendência dos autores é considerar a infusão da alma como sendo concomitante à concepção. Pergunta número 7. Essa tese da animação tardia não permitiria que o aborto pudesse ser praticado antes da infusão da alma? Resposta: mesmo nessa hipótese, o aborto não pode ser justificado, porque a partir da concepção estamos perante uma vida humana em formação. Documentos da Igreja o afirmam claramente. No decorrer da história, os padres da Igreja, bem como seus pastores e os seus doutores, ensinaram a mesma doutrina, sem que as diferentes opiniões acerca do momento da infusão da alma espiritual tenham introduzido uma dúvida sobre a ilegitimidade do aborto. Jamais se negou que o aborto provocado, mesmo nos primeiros dias da concepção, fosse objetivamente falta grave. Uma tal condenação foi de fato unânime, desde o primeiro catecismo elaborado pela Igreja, conhecido como Didaqué. O aborto é condenado. Não matarás um embrião por meio do aborto. Aí quem está acompanhando aí via PDF ou não sei, via impressa mesmo, tem aí a lista dos 10 mandamentos. Aí embaixo tem pergunta número 8. Para que é o homem criado por Deus? Eis o sentido da vida, como muitos procuram por aí, para conhecer, amar e servir a Deus neste mundo e depois gozar da vida eterna. Portanto, o homem é chamado a uma plenitude da vida que se estende muito além da existência terrena, que consiste na participação da própria vida divina. Quando estamos em estado de graça, é a vida de Deus em nós. Pergunta número 9. Então, a vida não termina nessa terra? Não. Deus nos criou para nos levar para o céu. Porém, não nos obriga a isso e quer que aceitemos voluntariamente esse convívio eterno com Ele. Essas duas perguntas foram muito importantes, né? A oitava é a descrição do sentido da vida, né? A existência do ser humano na Terra. O nosso existir se deve a Deus, né? Nós existimos para conhecer, amar, servir a Deus neste mundo e gozar da vida eterna. A pergunta número 10, 9 no caso, né? Diz exatamente que a vida não acaba nessa terra. É contra os materialistas, etc. Pergunta número 10. E o último, por enquanto, né? Como eu falei, não gosto de fazer vídeos longos, então pararei por aqui e depois continuaremos o nosso estudo. Pergunta número 10. Como manifestamos nossa aceitação do convívio para o qual Deus nos chama diariamente? Aliás, preste bem atenção. Pelo cumprimento dos 10 mandamentos da lei de Deus, que manifestam nossa conformidade com a vontade divina. A transgressão de qualquer mandamento indica nossa discrepância com relação a Deus e, portanto, nos separa dele nesse ponto. É muito importante que atualmente, infelizmente, muitas pessoas, devido ao relativismo, à ignorância religiosa, querem amar a Deus, servir a Deus à sua maneira, né? Eles afirmam, mas eu não tenho pecados, ou eu não não matei ninguém, eu não roubei, né? Ou seja, não feriu o quinto mandamento, não feriu o sexto mandamento, e creem que isso já basta. Não é bem assim.
Nossa Senhora em Fátima, se não me engano, ela afirmou que muitos vão para o inferno devido a pecados da carne, né? Ou seja, pecados da carne são os da gula, os sexuais, etc. Não que esses fossem os mais graves, mas são os mais comuns. Então pararei por aqui e darei prosseguimento nos próximos dias. Quem gostou, curte, comente, compartilha. Quem apoia essa causa também, vamos aí divulgar para combatermos esse gravíssimo pecado e esse crime contra o Brasil também.